Olá, tudo bem com você? As organizações não governamentais, as chamadas ONGs, foram assim chamadas pela primeira vez na década de 50 pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Ganharam força no Brasil após a redemocratização política que aconteceu após a ditadura militar, um período aí de 1964 a 1985. Mas foi a partir da década de 90 que surgiram as principais ONGs aqui do país. Hoje nós vamos conhecer aqui uma dessas instituições que fica em Curitiba e que atende as crianças internadas no Hospital Pequeno Príncipe. Depois disso, a gente vira a página e vamos falar sobre cirurgia gengival. Você já ouviu falar? Pois é, aquela aparência de dentes pequenos que muita gente tem por aí pode ser corrigida e já já você vai saber como. Fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. Na grande maioria das vezes, as organizações não governamentais atendem as áreas de meio ambiente e também social, visando a ajuda, o auxílio das pessoas. No Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, nasceu em 2009 a APCL, a Associação Paranaense de Crianças com Cardiopatia Coração de Leão. E quem criou essa instituição foram os pais que tinham os filhos internados no hospital. Para falar sobre esta ONG e o trabalho que desenvolvem lá na instituição, eu recebo hoje a Maureen Class, que é a presidente da APCL. Tudo bem, Maureen? Tudo bem, Rafael. Obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Maureen, para a gente começar, me conta, como é que surgiu a ideia da criação dessa associação? Na verdade, a associação ela foi muito naturalmente, né? Hoje o meu filho está com 12 anos e há em torno de uns 6 anos atrás, quando a fase pior do seu tratamento já havia passado, eu senti a necessidade de ter contato com outras mães de cardiopatas, né? Onde que, para trocar experiências, para trocar dúvidas, os nossos medos e as nossas alegrias, né? Porque é diferente quando o seu filho tem um problema de saúde, você ter essa troca de experiência com mães que têm seus filhos sem nenhum problema, né? Então eu senti essa falta desse contato de ter essa troca com outras mães. E isso eu busquei na internet, conhecer outras mães de cardiopatas, né? Eu sabia que no hospital, conhecia as outras mães no hospital, mas acabava o vínculo ali. E na internet a gente começou a se reunir num grupo, na época ainda do Orkut, a gente criou a comunidade Coração de Leão. Né? E ali nós iniciamos com a troca de experiência, né? Meu filho tem isso, o filho de fulano tem aquilo, tal criança toma esse medicamento, meu filho já está conseguindo andar, meu filho já passou pela cirurgia. Então iniciou-se assim. Depois a gente observou que tinha necessidade de estarmos apoiando mais as mães que estavam iniciando no mundo da cardiopatia, porque é um trauma muito grande para qualquer mãe, você ter a notícia que o seu filho tem um problema de coração. Em quantos pais vocês começaram lá no início? Em 3 mães, três mães, foram 3 mães, eu e mais 2 mãezinhas que iniciamos esse grupo no Orkut. Até então era um grupo, depois virou uma ONG. Isso, então. daí foi assim, a gente viu a necessidade que não bastava apenas o amparo emocional. E nós começamos aí a fazer as visitas no hospital, né? E ali a gente viu a necessidade de estar fazendo um amparo social. E iniciamos esse trabalho assim, eu tenho isso para dar para aquela mãe, você tem o que para dar para aquela mãe? A gente pedia aos familiares, tal mãe precisa de uma fralda, tal mãe precisa de um medicamento, e aquilo foi crescendo. Depois nós tentamos trazer para Curitiba o dia da conscientização da cardiopatia congênita. E eu fui procurar, eu não sabia, na época muito leiga, eu fui procurar a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na época o secretário era o Irajá de Brito Vaz, e conversando com ele sobre o trabalho que eu estava fazendo junto com as outras mães, foi ele que me disse: Maureen, esse trabalho é digno de uma associação. A frase que ele me disse que foi assim, porque até então realmente eu não tinha pretensão alguma. Entendi. A frase que ele falou: se vocês realmente querem fazer mais por essas famílias, mais por essas crianças, fundem uma associação. E hoje vocês são em quantos? Hoje nós estamos, né? Da associação nós temos a diretoria, os conselhos, né? Todos os integrantes da associação, nós somos em 15, né? E temos um forte conselho técnico que nos auxilia muito.
Não. E fora esse pessoal, o profissional que atua dentro da ONG, vocês têm os pais, né, e os voluntários também, Os voluntários, né? também, porque a associação é feita 100% de voluntários, né? Então, nós temos um grupo de voluntários, alguns voluntários permanecem, outros voluntários passam pela associação. Mas todos, desde os que ficam e dos que passam, têm uma importância muito grande para nós, que todos fizeram um trabalho muito importante. Entendi. E como é que é, Maureen, o trabalho de vocês lá dentro do hospital, né? Vocês abordam os pais já que sabem que ele entra, que o filho deu entrada, né, no hospital? Como é que funciona isso? Vocês vão todos os dias para lá? Nós tentamos, infelizmente não conseguimos ir todos os dias, porque nós temos as nossas crianças que também precisam da nossa atenção. Claro. Né? Então, nós tentamos assim, um dia vai uma, outro dia vai outra, a gente tenta, às vezes nós vamos à noite, quando os nossos maridos já estão em casa, podem ficar com as crianças, ou final de semana, ou quando se tem a necessidade realmente de ir, porque aconteceu uma condição pior no hospital. Entendi. Que a gente tem que ir. Então, a gente vai remanejando, não existe assim um horário certo, um horário... Não, hoje é o dia de ir no hospital. A gente vai conforme a necessidade e conforme nós podemos fazer esse trabalho. E vocês, assim, para angariar, né, novos pais, por exemplo, vocês fazem um convite já no primeiro momento, vê o que apresentam a ONG, como é que isso funciona para vocês angariarem? Hoje a gente conhece os pais da seguinte forma, não somente indo ao hospital, conhecendo eles dentro do hospital, que isso faz uma diferença muito grande para os pais, para as mães que a gente encontra lá dentro, porque você falar para aquela pessoa que está com o seu filho ali num leito de UTI ou na enfermaria, você falar, eu passei por tudo isso, eu sei qual é a sua dor, isso para aquela pessoa é muito importante, né? Então, ali naquele momento, com uma forma de gratidão, muitos até têm esse desejo de se tornar um voluntário. E eles nos falam, quando meu filho melhorar, quando eu tiver, sim, eu vou participar da associação. Né? Exato. E outra forma é através da própria internet. Muitos sabem da gente, né? E ligam para perguntar, para pedir também alguma coisa sobre consulta, sobre encaixes, né? Sobre forma de tratamento, né? Indicação médica. Então, é dessas duas formas que hoje os pais... nós vamos até os... Exato. Uhum. Tá certo, Maureen, que bacana. Eu vou pedir licença para você agora para a gente fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta aí falando mais sobre a ONG, em especial aqui a Coração de Leão do Pequeno Príncipe. Até já! Estamos de volta e o nosso assunto hoje são as organizações não governamentais. Para conversar comigo sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio hoje a Maureen Klass, que é a presidente da Associação Paranaense de Crianças com Cardiopatia do Coração de Leão, né, Maureen? Isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença, Nós tá? agradecemos. Maureen, o nome Coração de Leão, né? Por que vocês escolheram esse nome? Bom, o nome Coração de Leão é porque as nossas crianças lutam com muita garra por cada batida dos seus corações. Eles lutam realmente a uma força, uma garra absurda de um verdadeiro leão, né? E o meu filho se chama Ricardo. Eu já soube na minha gestação da cardiopatia, mas antes da cardiopatia, do diagnóstico, eu já soube que era um menino e coloquei o nome de Ricardo. E foi, na verdade, muitos acreditam que é por causa do nome dele, né? Ricardo Coração de Leão, mas na realidade não é. É por causa da força e garra que essas crianças têm por viver. E lutam todos os dias. Lutam lá, né? elas lutam por cada batida dos seus corações, né? São verdade. muito bravos, muitos guerreiros. Maureen, eu quero pedir licença agora aqui no nosso bate-papo para te convidar para que a gente assista uma reportagem que mostra uma outra ONG, uma outra organização não governamental, e essa ajuda os pais que querem adotar crianças que são um pouquinho mais crescidas. Confira na reportagem aí da Priscila Costa. São 875 crianças e adolescentes aguardando pela adoção aqui em Curitiba. A Recriar desenvolve um trabalho há mais de 15 anos auxiliando não apenas as crianças, mas preparando os futuros pais com as rodas de conversa. Então, aqui na ONG Recriar, nessas palestras mensais que a gente trabalha com os candidatos à adoção, a gente trabalha exatamente muitos temas assim, né? Do quanto é muito dependente do adulto que adota uma posição de flexibilidade e de entender que essa criança
tem um período de adaptação. Segundo a psicóloga que atende há mais de 5 anos na ONG, 90% das pessoas que pretendem adotar estão buscando crianças recém-nascidas. E a organização, com as reuniões que acontecem antes da escolha, acaba conseguindo melhorar as estatísticas de adoções tardias, que é quando os novos pais optam por crianças maiores. Que é aí que acontece a dificuldade, né? Não tem bebês para todos os casais que procuram. E as crianças maiores, né, elas existem nos abrigos. Né? Então, aqui na ONG Recriar, a gente até vem fazendo um trabalho, né, de contar essa realidade para esses casais e deles repensarem essa questão. No Brasil, são 110 grupos iguais ao Recriar que ajudam pessoas como a Gisele a serem mãe por meio da adoção. Então, na verdade, eu sempre curti o bebê, mas o bebê grande já. Então, quando eu optei pela adoção tardia, foi nessa meta, né, de, na verdade, pular essa etapa, que é uma ilusão pular essa etapa, porque quando eles chegam para a gente, eles dão uma regredida bem boa e a gente acaba passando por essa fase, né, também. Comecei no Recriar, que daí era um grupo menor, então, como as palestras são sempre dos profissionais, elas dão uns toques que às vezes a gente não enxerga, que está vivenciando aquilo, e daí realmente é muito importante. Quando eu procurei ajuda profissional, ela falou, olha, você não está me relatando nada diferente de um filho biológico. São as birras, são as brabezas que se joga no chão e joga coisas, né, e chora e daqui a pouco está tudo bem. Então ela falou que o caminho era esse, que era a gente entender, que eu podia ficar um pouco mais calma, que eu estava muito ansiosa, queria que as coisas acontecessem para ontem. E daí ela falou, vai com calma, que é assim mesmo. Não está nada diferente aí de um filho biológico. Está tudo no caminho. E é bem verdade. Que bacana, né, Maureen? Você viu ali o exemplo da Recriar aí, que ajuda os pais a adotarem. Que importância você vê das ONGs em si, hoje existentes aí pelo mundo todo, em várias áreas, né? Como a gente falou no início do programa Meio Ambiente, na área da saúde, como você ajuda, na área familiar. Nossa, o trabalho todas as ONGs são maravilhosas, mas o trabalho sempre de qualquer associação, de qualquer ONG, sendo feita com amor, como foi apresentado, essa também é maravilhoso, né? Eu digo a seguinte frase que eu ouvi de outra voluntária, de outra associação: Deus manda e a gente obedece. Eu acho que resume bem no trabalho voluntário. É o amor que nos impulsiona a fazer as ONGs. Fazer esse trabalho bonito, né? Mauri, só para a gente encerrar esse bloco aqui, voltando um pouquinho ao trabalho de vocês, ali da Coração de Leão, vocês atuam com crianças com todos os tipos de cardiopatias, né? Sim, desde as mais leves às mais complexas. E além desse atendimento ali social com os pais, o que mais vocês fazem? Nós fazemos o amparo emocional, que é extremamente importante, né? E o social. E nós fazemos também o acompanhamento não somente dentro do hospital, mas a gente faz fora. Nós fazemos fora do hospital com as famílias mais carentes, né? Onde que daí nós acompanhamos com cesta básica, medicamento, fralda, leite, daquilo que aquela criança, aquela família está necessitando. E até mesmo a maneira de a gente estar vendo como que aquela criança está sendo conduzida, está sendo tratada, se está sendo tratada adequadamente, porque conforme a condição social da família. Muito bem. Mauri, eu vou te pedir licença mais uma vez aqui para a gente ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a parte financeira, como é que a Coração de Leão trabalha, e também vamos conhecer uma outra ONG que trabalha com relaxamento muscular. Até já! Estamos de volta e hoje estamos conversando aqui no estúdio sobre as organizações não governamentais. Conversando comigo sobre o tema, eu recebo aqui a Maureen Class, que é presidente da APACL. Obrigado, Maureen, mais uma vez pela sua presença. Obrigada. Maureen, a Associação Paranaense, né, que você presidia, de crianças com cardiopatia Coração de Leão, de que forma vocês angariam as verbas para poder trabalhar?
São doações, né, que a gente pede para manter o trabalho, e também agora no final do ano a gente faz a venda dos calendários da associação, né, que é esse calendário. O calendário que você tem em mãos aí. Isso, onde que várias crianças da nossa associação participam do calendário, né. O nome do nosso calendário é Porque Eu Sei Que é Amor, porque nós sabemos que é amor que nos move a fazer isso, né, esse trabalho. Mas nós fazemos também um jantar anual para angariarmos essa verba. Vocês promovem eventos, Isso, então, também. É um jantar, porque é bem complicado conseguir fazer a organização, né? Mas basicamente com a venda dos calendários e com o jantar beneficente. Para comprar esse calendário aí, como é que o pessoal pode fazer? Pode entrar em contato conosco através do site da associação, que é o www.apcl.org.br. Né? Mas vocês têm também a conta, né, que o pessoal pode fazer Sim, depósitos de isso, ajuda, tem né? a conta que também consta no nosso site, né, a conta para fazer as doações daí. Ok. Maurinha, agora eu quero te convidar para você assistir comigo mais uma reportagem aqui que trata de uma ONG que ajuda as pessoas que têm tensões musculares e fica aqui no centro de Curitiba. Vamos ver. É na Rua Voluntários da Pátria que fica a ONG Mãos Sem Fronteiras. O trabalho desenvolvido aqui ajuda no equilíbrio do sistema nervoso e a gente vai ver como ele funciona. Vamos até lá. Na sede nacional da instituição, quem nos recebe é a Eliane Padovani. Ela explica que o trabalho começou na Espanha e se espalhou pelo mundo. A técnica é de estimulação neural e pode ser aplicada em qualquer pessoa. Os voluntários que aplicam a técnica não cobram nada dos interessados, que podem procurar o local todas as segundas-feiras. Então, se você quer equilibrar seu sistema nervoso, fortalecer o seu sistema imunológico ou fazer um tratamento que limpa e filtra o sangue, purifica, regula os componentes, é só chegar aqui. Não tem custo nenhum. Né? E tem os voluntários justamente para que você, espectador, que queira conhecer, que queira se tratar ou prevenir-se contra alguma enfermidade, pode experimentar. Romeu, que há 10 anos conheceu os benefícios das aplicações de energia, nunca mais se afastou da organização. Depois de fazer o curso para aprender a desenvolver a técnica, se tornou um voluntário da ONG e hoje é presidente do Mãos Sem Fronteiras no Brasil. Por natureza, eu sou uma pessoa ansiosa que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Então, quando a gente pratica a meditação, já diminui bastante os níveis de ansiedade, não é? Quando você diminui a ansiedade, você reduz também o estresse. Se você reduz o seu estresse, você já está sujeito a mais de 60% das doenças são psicossomáticas, né? Os frequentadores garantem que os benefícios são garantidos. Com apenas 5 minutos diários das mãos atuando sobre terminações nervosas, eles garantem que é possível trazer resultados como a melhoria na concentração e no estado de estresse. A intenção é deixar o sistema nervoso em dia, em consequência, o corpo inteiro mais equilibrado. Maurinha, que bacana, você viu mais um exemplo de uma ONG aí que ajuda as pessoas e que eu particularmente não imaginava que tinha, né? Pois é, eu também não. Deixar a pessoa mais relaxada, menos tensa, né? Que bacana a iniciativa. E bem importante também, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão todas... tanto estresse, né? Bem bacana o trabalho deles também, parabéns a eles. Que legal. Maurinha, me diga uma coisa, voltando agora para a gente conversar sobre a Coração de Leão, hoje o seu filho tem quantos anos? Hoje ele está com 12 anos. E como é que está a situação dele hoje? Hoje o Ricardo está muito bem, né? Ele fez as correções, na verdade são cirurgias paliativas, né? De uma maneira do coraçãozinho poder sobreviver dessa forma, porque a condição dele é bem complexa, né? Mas ele está muito bem. Com o tratamento, ele está assim, maravilhosamente bem. Sim, brinca, tem uma vida dentro do seu possível, né? Porque, por exemplo, ele não pode fazer competição. Sim, né? Nada que exija muito, né? Do movimento do corpo. E o bacana até do trabalho da associação é porque ele acabou conhecendo outras crianças na mesma condição dele. Fez né? amizade. Exato, então ele vê alguns melhores, outros um pouquinho piores, mas ali ele se encontra também naquele grupo de amigos de cardiopatas. Você chegou justamente num ponto que eu gostaria de saber. Além de vocês ajudarem os pais e as crianças em si,
há essa convivência de criança para criança, trocando experiências ali, né? Sim. E vendo que ela não é a única. Sim. E que é possível viver de uma forma tranquila, saudável, né? Dentro das condições, como você acabou de falar, mas que é possível conviver, ter amigos. Sim, isso pro emocional dele, eu percebi assim uma melhora muito grande, sabe? Assim, que ele vê, não sou o único a ter esse problema. Assim como eu não sou a única mãe de cardiopata, ele não é o único cardiopata. Então é uma maneira de nós também estarmos nos ajudando mutuamente. Maureen, que bacana. Parabéns pelo Obrigada. trabalho de vocês, por ter criado lá em 2009 a Coração de Leão. Obrigada. E desejo para vocês um ótimo trabalho, tá? E obrigado mais uma vez pela presença aqui com a Nós gente. que agradecemos a oportunidade de estar falando do nosso trabalho e divulgando a cardiopatia congênita. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Maureen. E a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta, vira a página e fala sobre cirurgia gengival. Você já ouviu falar disso? Sabe o que é? Aguarde então e confira com a gente. Até já!